Boa noite, a paz do Senhor, meus irmãos. Amém. Estamos aqui de volta para mais uma vez. Estamos aqui para falar do amor de Deus e dar continuidade àquela palavra que nós estamos dando todas as noites no livro do Apocalipse. E nesta noite, ontem nós falamos nós temos falando sobre a grande tribulação. Nós ficamos ontem nos primeiros 3 anos da grande tribulação, e me parece que nós estudamos até a conclusão do templo, ok? E eu quero dar continuidade nesta hora sobre esta palavra, e nós vamos entrar no momento das 2 testemunhas que vão surgir. Parece que eu falei isso aqui ontem também, mas tem uma parte aqui que eu deixei para hoje, e eu quero compartilhar com vocês, e eu quero que vocês também compartilhem comigo este vídeo, essa live, para que nós possamos atentar um pouco e aprender com o Espírito Santo aquilo que Ele tem para nós. Glória a Deus. E eu gostaria que você compartilhasse, porque com certeza Deus tem uma bênção para você hoje, através dessa palavra. Deus tem algo muito especial para a tua vida e para a tua família, para o teu ministério e para todos aqueles que te cercam. Deus está dando um alerta para a igreja, para o povo se preparar, se prevenir, porque o dia da sua volta está chegando, né? Então Ele não quer que ninguém se perca, mas que todos cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Ou seja, Ele quer que todas as pessoas se salvem, todos vão morar no céu com Jesus, porque Ele foi preparar lugar para todos, ok? Então compartilhe comigo este vídeo com seus amigos aí, os irmãos, compartilhe, porque com certeza Deus vai te dar uma grande bênção nesta noite, ok? Então eu quero convidar você para nós lermos uma passagem no livro de Lucas, capítulo 21 e o versículo 24, ok? Capítulo 21 de Lucas, no versículo 24, que diz assim: e cairão a fio de espada, e para todas as nações serão levados cativos, e Jerusalém será pisada pelos gentios, até que os tempos dos gentios se completem. Ok? Veja bem, aos 3 anos da grande tribulação, os judeus vão concluir, vão ter a conclusão do seu sonho, que era construir um novo templo para adorar a Deus. Então os judeus vão concluir o seu templo, que está lá em Apocalipse capítulo 11, verso 12, ok? Eles vão concluir o seu templo, e os judeus vão concretizar o seu lindo sonho que tinham de ter um novo templo inaugurado, ok? Que será em Jerusalém. Mas eles serão oprimidos pelos gentios e sofrerão grandemente durante 42 meses. Justamente é o que está aqui, que haverá uma grande perseguição. Depois do arrebatamento da igreja, que nós já falamos sobre o arrebatamento da igreja, falamos sobre o tribunal de Cristo, onde nós vamos prestar conta, né? Já falamos também sobre vários acontecimentos, né? Então hoje nós já estamos no 3º ano do arrebatamento, que já passou 3 anos que Jesus arrebatou a igreja. E está tendo um acontecimento nessa época na terra muito forte e muito grande,
né? Surgirá o surgimento do falso profeta com o anticristo, e agora os judeus concluíram o seu sonho, que era ter um templo novo para inauguraram, só que quando inauguraram esse templo, o anticristo vai juntar todo o seu exército e vai jogar em cima dos judeus, para querer parar os judeus. Ok? Nesse tempo em que vai haver essa grande perseguição, surge-se duas testemunhas fiéis que Deus vai mandar do céu, ok? A terra. João diz para nós que essas testemunhas estão no céu, com seu corpo como o nosso. Eles não morreram, porque essas duas testemunhas nunca morreram. Glória a Deus. Eu vou ler para vocês aqui o meu comentário, a minha interpretação, tá? Nesse tempo de perseguição dos judeus, que já foram selados, que nós já lemos aqui atrás, que foi selado 144 mil judeus, que vão ser as testemunhas de Deus, que vão pregar o evangelho do reino na grande tribulação. Quando eles inaugurarem o templo, então vai haver uma grande perseguição a esses crentes, e eles vão se espalhar por todos os lugares do mundo pregando a palavra. Jerusalém vai ser desolada, vai ser pisada pelo gentio, maltratada, e nessa época surgirão as duas testemunhas que vão chegar à terra, ok? Lá no livro do Apocalipse está escrito sobre essas duas testemunhas, que eu queria compartilhar com você. Vou ver se dá para nós compartilharmos. No capítulo 11, o versículo 3 em diante. Glória a Deus. O versículo 3 diz assim, e darei poder às minhas duas testemunhas, e profetizarão por 1260 dias, vestido de pano de saco. Estas são as duas oliveiras e os dois cartiçais que estão diante de Deus, diante do Deus da terra. E se alguém lhe quiser fazer mal, fogo sairá da sua boca e devorará os seus inimigos. E se alguém lhe quiser fazer mal, importa que assim seja morto. Estas têm poder para fechar o céu, para que não chova nos dias da sua profecia, e tem poder sobre as águas para convertê-las em sangue, e para ferir a terra com toda sorte de pragas, quantas vezes quiserem. E quando acabarem os seus testemunhos, a besta que sobe do abismo lhe fará guerra, e as vencerá e as matará. Aleluia. O quê? E matará. Elas vão surgir, vão ter poder, porque vão ser profetas, vão ser homens de Deus. Então, nesse tempo, essas duas testemunhas terão todo o poder. Eu vou ler aqui alguma coisa que eu escrevi. Glória ao nome do Senhor. As duas testemunhas, eles já estavam no céu quando Zacarias, no capítulo 4, versículo 11 ao 14, profetizou acerca de 500 anos antes de Cristo nascer. Antes de Cristo nascer, 500 anos antes de Cristo nascer, Zacarias profetizou sobre essas testemunhas. Ok? Profetizou sobre essas testemunhas. Eu queria compartilhar com vocês, se nós tivéssemos condições, se você tiver uma Bíblia aí, deixa eu ver se eu acho Zacarias aqui. Glória a Deus. Daniel. Eu queria achar Zacarias aqui, mas não estou achando. Me ajude aí a achar esse Zacarias. O quê? Capítulo 4, versículo 11 ao 14. Olha o que ele diz aqui, meus queridos irmãos. Zacarias profetizando. Falei mais e disse-lhe: que são as duas oliveiras
à direita do castiçal e à sua esquerda. Versículo 12. Falando-lhe outra vez, disse que são aqueles 2 raminhos de oliveira que estão junto aos 2 tubos de ouro e que vertem de si ouro. Versículo 13. E ele me respondeu dizendo: não sabes o que é isto? E eu disse: não, Senhor meu. Então ele disse: estes são os 2 ungidos que estão diante do Senhor de toda a terra. Então Zacarias profetizou, se você for estudar isso aqui, 500 anos antes de Jesus nascer, Zacarias profetizou que esses 2 homens iriam estar perante o Deus da terra, fazendo prodígios e milagres. Quem é o Deus da terra? O anticristo. Ok? Eles têm o poder para desafiar e fazer qualquer coisa, porque eles são homens de Deus que vieram justamente porque esses homens nunca morreram, então eles vão vir à terra para morrer aqui na terra, para que eles não sejam a primícia da ressurreição. A primícia da ressurreição é Cristo, então eles têm que morrer também, né? Porque Cristo é o maior de todos, Ele é o nosso Senhor, Ele foi dado para Ele todo o poder nos céus e na terra, ok? Então, meus queridos irmãos, então ele já estava no céu quando Zacarias profetizou há cerca de 500 anos antes de Cristo nascer, ok? João viu esses 2 homens no céu por volta do ano 96 depois de Cristo, quando ele estava lá na ilha de Pátimo, ele teve aquela revelação, ele viu esses 2 homens, ok? 96 anos depois de Cristo, depois que Cristo foi assunto aos céus, Zacarias teve essa visão lá na ilha de Pátimo, ok? E ele viu eles no céu nessa visão, ok? Quem crê que sejam eles, foram transladados para viver no céu pelo menos 500 anos antes de Cristo. Ok? Estão lá, Malaquias capítulo 4, verso 5 e o verso 6. Deixa eu ler para vocês aqui. Malaquias, capítulo de número 4, versículo 5 e o versículo 6. Eis que eu vos envio o profeta Elias, antes que venha o dia grande e terrível do Senhor, e converterá o coração dos pais aos filhos, e o coração dos filhos aos seus pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Depois eu vou ler o outro comentário para você entender bem o que isso quer dizer, ok? Glória ao nome do Senhor, nosso Deus, para todo o sempre. João viu essas 2 testemunhas lá no céu. A possibilidade de ser João Batista, como alguns teólogos escreveram, como alguns historiadores escreveram, eu estava lendo um livro um dia desse, eu vi um historiador dizer que esses 2 testemunhas é João Batista e Moisés. Eu não quero aqui discordar com meus irmãos, não. Deus me guarde de eu estar fazendo oposição a quem quer que seja. Eu fiz a minha pesquisa, eu tenho a minha crença, eu acredito e tenho a minha interpretação. Eu estou falando aqui segundo a minha interpretação, ok? Então, a possibilidade de ser João Batista, João o apóstolo, que eram 2 João, e qualquer outro homem que viveu depois desse período, ok? Eles serão, Apocalipse capítulo 11, versos 5 a 7, diz que eles serão invencíveis nos 3 anos e meio do seu ministério, ok? O versículo 5 do capítulo 11
eles terão poder para destruir seus inimigos, da mesma forma que seus inimigos tentarem destruir eles. Glória a Deus. Ou seja, quando eles verem que o inimigo vai tentar destruir eles, matar eles, ferir eles, eles têm poder superior para ferir os inimigos, para matar os inimigos. Glória, porque eles são testemunha fiel de Deus, ok? Então, são capazes, no mesmo versículo 5, ele diz que são capazes de produzir e expelir fogo de suas bocas e destruir seus inimigos. No versículo 6, do mesmo capítulo, eles terão poder para cessar a chuva por todo o tempo de seu ministério. Então são dois homens poderosos, são dois homens de Deus, que vão estar, ok? Quando os gentios, ou seja, quando o anticristo juntar todo o seu exército e jogar em cima dos judeus, para perseguir os judeus, porque há uma guerra, porque agora os judeus fizeram um templo para eles, né? E o anticristo fez também uma igreja universal que trouxe o mundo todo para essa igreja, fez uma igreja só. Como os judeus já tinham feito o templo para eles adorarem, aí houve a guerra, a perseguição em cima dos crentes. Ok? Houve a perseguição em cima dos crentes. Nesse período surgem essas duas testemunhas, justamente para ajudar, para fazer milagres, prodígios, e ter poder para matar, para fazer cair fogo do céu, para fazer chover, para fazer qualquer coisa. Ok? Eu vou ler para você entender direitinho. Só que essas duas testemunhas, o anticristo vai matar eles. Quando eles completarem a sua missão aqui, o anticristo vai matar eles. E eles vão aparecer mortos na praça. E vão aparecer e vão permanecer 3 dias e meio mortos na praça, sem que ninguém toque neles, sem que ninguém vá sepultar eles, ok? Com 3 dias e meio, eles vão, ok? Ressuscitar. Glória a Deus, bendito é o nome. Vou ler para você o comentário desses versículos aqui, para você entender melhor. Eles terão poder de transformar a água em sangue e ferir a terra com praga, de acordo com suas vontades. É o verso 6, nós estamos lendo o capítulo 11 de Apocalipse, tá? Versículo 5 e o versículo 6, que está falando dessas duas testemunhas, ok? Quando os 1260 dias de ministério se findar, o anticristo o matará. Isso é no verso 7, ok? 11, 7. Aí nós já temos no versículo de número 7 do capítulo 11, ok? Versículo de número 7. E quando acabarem os seus testemunhos, a besta que sobe do abismo lhe fará guerra e os vencerá e os matará. Ok? Capítulo 7. Desde que está escrito nas Sagradas Escrituras que o homem está determinado uma vez nascer e morrer, Hebreus capítulo de número 9, versículo 27, conclui-se que as duas testemunhas são dois homens que nunca morreram e que devem experimentar a morte nas mãos do anticristo no tempo futuro. Isto inclui Moisés ou qualquer outro, exclui Moisés ou qualquer outro homem que já tenha morrido como uma das testemunhas. Glória a Deus. Essa é a minha interpretação, viu, irmãos? Você que está me assistindo. Porque Moisés e João, eles morreram. Todos dois morreram, né? Então, a minha tese, a minha interpretação, exclui esses dois homens de serem as duas testemunhas, ok? Como alguns
até porque nós lemos aqui, né, no livro de Lucas, que Elias veio para unir os filhos aos pais e tal, e etc. Porque João disse, ele mesmo, quando foram perguntar para ele quem era ele, se ele era o profeta, ele disse que não. Se ele era o Jeremias, ele disse que não. Se ele era o Isaías, ele disse que também não. Se ele era o Elias, ele disse, não, eu não sou Elias. Ah, eu já sei, você é o Cristo. Ele disse, ai de mim, eu não sou digno de me abaixar e desatar a corrida das suas sandálias, muito menos ser Jesus, ou muito mais ser Jesus. Porque ele mesmo disse que ele não era Elias. Glória a Deus. Vou ler para você aqui meu comentário. Os dois homens que nunca morreram e que devem experimentar a morte nas mãos do anticristo no tempo futuro. Isto exclui Moisés ou qualquer outro homem que já tenha morrido como uma das testemunhas. Glória a Deus. Eles permanecerão mortos por 3 dias e meio e então ressuscitarão. Olha o versículo 8 para você entender melhor. Você está com a Bíblia aberta aí, ore, leia comigo. E jazerá o seu corpo morto na praça da grande cidade, que espiritualmente se chama Sodoma, e Egito, onde o seu Senhor também foi crucificado. Olha que maravilha, glória a Deus. Eles vão permanecer 3 dias e meio. Todo mundo vai passar lá, eu conheço fulano, quem é esse camarada? É aqueles 12 e tal. Isso aí não vale nada. Eles estão vestidos de saco, ou seja, estão com o vestimento de saco para o judeu. Todo judeu sabe disso. Quando eles viam algum líder, via que o povo estava passando por algum aperto grande, por alguma perseguição, por alguma angústia, o líder maior se vestia de pano de saco e se cobria de cinza. Se você for ver lá no livro de Esther, você vai ver quando Mardoqueu soube do decreto do rei, que tinha decretado para matarem todos os judeus, ele rasgou a sua veste, se vestiu de pano de saco e se jogou cinza na sua cabeça. Que ele estava dizendo que estava ia haver uma grande aflição e que ele estava sentindo aquilo, o sofrimento do povo. Então essas 2 testemunhas, vestidas de saco, estavam sentindo o sofrimento do povo, a grande angústia do povo, porque o anticristo começou a perseguir, e eles por isso vieram para demonstrar para os judeus que eles eram líder maior e que estavam ali, aleluia, para cumprir a palavra do Senhor. Glória a Deus. Bendito é o nome do Senhor, nosso Deus. Então, meus queridos, deixa eu ver se eu consigo concluir aqui para vocês entenderem melhor. Isto prova que eles são 2 homens que nunca morreram e não ressuscitaram, com corpos imortais. Existem 2 homens que encontramos na Bíblia que poderiam se encaixar com estes fatos acerca das 2 testemunhas. São eles, Enoque e Elias, que Elias será um deles, é claramente explícito, ok? Em Malaquias 4, 5 e 6 nós lemos, ok? Que ele vem, isso já está explícito, nós lemos ainda agora. João Batista nunca foi Elias, para que esta profecia já fosse cumprida. Ele mesmo disse que não era Elias. João capítulo 1, versículo 21. Ele veio apenas no espírito e poder de Elias. Glória a Deus. Ele veio apenas no poder de Elias.
e veio para pregar, para preparar os corações dos homens para o primeiro advento do Messias. Da mesma forma que Elias viria preparar seus corações para o segundo evento, Lucas 1,17, Enoque foi o outro homem que não experimentou a morte. Deus o transladou e não foi mais visto na terra. Glória a Deus. Ok? Não foi mais visto na terra. Você quer ver onde está escrito? Vamos ver lá em Hebreus, que está mais fácil, está mais próximo de nós. Capítulo 11, versículo 5. Vamos ver se está lá. Hebreus 11, 5. Glória a Deus. Isso nós vemos aqui o livro de Hebreus 11, capítulo 11, versículo de número 5. Pela fé, Enoque foi transladado para não ver a morte, e não foi achado, porque Deus o transladara, visto como antes da sua transladação alcançou testemunho de que agradara a Deus. Elias foi levado aos céus a um redemoinho. O quê? A um redemoinho de fogo. E Enoque foi trasladado também. Então esses dois homens aqui, eles não passaram pela morte, eles não morreram, eles foram transladados, ok? Foram arrebatados. Então, se eles foram arrebatados, eles não estão no céu, queridos, com os corpos celestiais. Eles estão no céu, num lugar ali reservado, com seus corpos como que nem o nosso. Eles vão voltar na terra para morrer, porque se eles não morrerem, eles serão a primícia da ressurreição, ok? Eu vou ler para você o meu comentário que eu fiz aqui para você entender melhor. Ambos foram profetas de julgamentos. E preciso voltar para que, no seu determinado dia, morram em seus corpos na terra, como todos os homens que viveram antes do arrebatamento. Se Enoque e Elias foram arrebatados em seus corpos mortais, nos corpos gloriosos, eles seriam as primícias da ressurreição, em vez de Jesus Cristo. Isto prova que eles estão nos céus, nos seus corpos naturais. Eles continuarão no céu até o seu retorno para cumprir. Apocalipse capítulo 11, versículo 3 a 13, onde nós estamos lendo. O quê? A vida de Enoque e Elias são paralelas em todos os sentidos. Assim sendo, eles se encaixam perfeitamente com o perfil das duas testemunhas do Apocalipse. Esse é o meu entendimento, essa é a minha interpretação, ok? Esse é o meu comentário. Esses dois homens, eles estão no céu, nos seus próprios corpos mortais, aguardando o dia e a hora deles descerem e vir para a terra. Agora, como eles vão vir para a terra, eu não sei. Eu só sei que eles vão surgir no meio da grande tribulação. Eles vão surgir, de repente eles vão surgir na terra, ok? E vão fazer grandes sinais e maravilhas e prodígio em nome do Senhor. Mas depois o anticristo vai matar eles. Vai matar eles, ok? Nesse tempo que o anticristo matar eles,
onde foi que nós estávamos lendo, capítulo 11, versículo 8, nós ficamos. O versículo 9 diz assim: e homens de vários povos, e tribos, e línguas, e nações, verão seu corpo morto por 3 dias e meio, e não permitirão que o seu corpo morto seja posto em sepulcro. Olha aí. As próprias pessoas grandes, líderes grandes, quem sabe empresários grandes, que têm poder aquisitivo, não deixaram que ele fosse sepultado. Por quê? Porque o Senhor conserva-o ali. Quando o Senhor conserva, ninguém toca. Quando o Senhor cobre com a sua sombra, ninguém toca. Glória a Deus. Ninguém toca. Por quê? Seja morto, seja posto em sepulcro. Versículo 10. E os que habitam na terra se regozijarão sobre eles, e se alegrarão, e mandarão presente uns aos outros, porquanto estes 2 profetas tinham atormentado os que habitavam sobre a terra. Morreu e tal. Acabou, agora eu quero ver. Tá aí, não era o bom? Entendeu? Começaram a mandar presente um para o outro, de alegre, porque os 2 homens estavam mortos. Porque eles não entendem e não sabem a promessa de Deus. Eles não têm direito. Aleluia. Eu tenho uma congregação aqui em Santana, e eu fui acometido de diabetes muito forte. E durante esse trabalho que eu estava lá, nessa congregação, houve uma perseguição muito grande lá, muita perseguição sobre a minha pessoa e sobre a igreja lá. Inclusive tinha um cidadão que morava bem no lado da igreja, bem no lado, a casa quase germinada. Quando ele chegou para lá, nós já estávamos com a igreja lá. E no dia de culto, algumas vezes, ele levantava o porta-mala e colocava um som bem alto, que a nossa congregação lá, ela é toda de vidro, as janelas e as portas. Mas mesmo assim a gente empatava o som para a gente falar. O quê? E tinha vezes que eu me dava vontade de eu mesmo resolver o problema. Mas depois o Espírito Santo vinha e disse: não, meu filho, calma, deixa que eu vou resolver para ti. E começaram a fazer, não sei se era eles, mas fazia uma macumba na frente da igreja. Quando eu cheguei, várias vezes eu cheguei lá, tinha boneco na frente da igreja lá, cheio de alfinete, furado. Eu pegava com a mão e jogava fora, amaldiçoava, repreendia, jogava fora. Alguns irmãos até diziam: pastor, você não pega esse negócio. Não, meu irmão, eu tenho que tirar daqui, entendeu? E eu fui acometido de diabetes. Quando eu fui acometido de diabetes, que eu fechei a congregação lá pelos dias, foi uma alegria lá, no meio daquele pessoal ao redor da congregação. Eu falei que tinha que ia fechar a igreja, que ia acabar e tal, não sei o quê, mas a igreja ainda está aí. Eu tive para Pedra Branca uns 3 meses, lá com a minha família, meus filhos que moram lá. Quando eu voltei, eu disse: eu vou abrir a igreja novamente. Aí eu fui lá e abri a igreja. Quando eu abri a igreja, esse povo lá começou a falar que agora eles iam trabalhar, que era para fechar de vez. Eu tinha voltado, mas que eu ia fechar de vez, que não ia ter mais igreja lá, quem ia ter lá era uma boate. O povo me contava, eu nunca falei nada. Estou só contando esse testemunho aqui, porque por causa dessas testemunhas que morreram e ressuscitaram. Quando Deus está no negócio, não há quem possa impedir. E aí eu fui orar a Deus: olha, Deus, eu vou abrir a congregação e o povo está falando isso é contigo. Resolve para mim, porque é uma coisa que eu não posso resolver. Eu não vou queixar na polícia, não vou fazer. Um dia eu estava colocando o som lá, ajeitando o som para começar o culto. Um cidadão lá que mora lá no lado, bem no lado, entrou lá só de cueca na congregação, meio bêbado, e me falou uma porção de coisa. Aí eu ia jogar ele para fora da igreja, mas aí eu recuei, entrou uma filha dele lá, chamou ele, levou e tal. Tá. Quando eles falaram que iam fechar a igreja, que agora eles iam acabar com a igreja,
E eu orei a Deus, entreguei a Deus, isso aí é contigo, não é comigo. É o Senhor que resolve, esse trabalho não é meu, é teu. E a tua palavra diz que a porta que tu abre, ninguém fecha. Se foi o Senhor que abriu a porta, então ninguém vai fechar. Fecha no dia que o Senhor quiser fechar. Aí eu fui orar. Desci, fui lá para o último degrau da humilhação. Desci mesmo, pedindo misericórdia. Aí eu teve um sonho, que eu via ele se mudando num caminhão. Pegava todas as coisas dele e botava num caminhão. Ele, o cidadão. E ela tinha se mudado para uma outra cidade. Ela já tinha ido para uma outra cidade, tinha ido embora. E eu não vi ela se mudando, mas ele eu vi no sonho, se mudando. Tá. Aí de manhã eu acordei, contei para minha esposa. Um poucos dias depois, aí ela disse assim, quem sabe se não vou vender a casa e não vou embora, né? Eu disse, vamos esperar ver o que é que vai acontecer. Um pouco dia depois teve uma briga lá entre eles, família, familiares, e ele assassinou a sua esposa. O que aconteceu? Eles foram embora, ele foi para a penitenciária e ela foi para o cemitério. Então não adianta ninguém se alegrar porque algum crente está passando por alguma tribulação. Não adianta se alegrar com isso. E dizer, bem feito, não está vendo? Porque tem até pessoas que falam isso, né? A Bíblia diz para nós se alegrar com os que se alegram, mas também chorar com aqueles que choram. Se eu não souber do seu problema, eu não posso chorar com você, mas se eu souber e é um problema sério, eu vou chorar junto com você para que Deus venha resolver o teu problema. Amém? Então o povo lá vão se mandar presente uns aos outros, porque alegre, porque eles conseguiram matar as duas testemunhas. Eles permanecerão mortos por 3 dias e meio. Ok? Então, e o que habitam na terra se regozijarão, e sobre eles, e se alegrarão, e mandarão presente uns aos outros, porquanto estes 2 profetas tinham atormentado os que habitam sobre a terra. Versículo 11. E depois daqueles 3 dias e meio, o Espírito de vida, estou lendo aqui na Bíblia, vindo de Deus, entrou neles, e puseram-se sobre seus pés, e caiu grande temor sobre os que os viram. Ok? Você já pensou, o camarada está morto, com 3 dias e meio morto na praça lá, já quase podre? Você entendeu agora por que os judeus, por que Jesus deixou para chegar com 4 dias em Betânia? Ele estava perto de Betânia, 1 dia de viagem. Ele podia voltar muito bem, logo, e socorrer Lázaro. Mas ele ficou lá 3 dias e meio, chegou no 4º dia em Betânia. Por quê? No 4º dia, justamente porque os judeus, eles têm lá um costume, uma crença, que até os 3 dias e meio, o defunto pode ressuscitar. Depois dos 3 dias e meio, já começa a dar aquela catingazinha e eles vão em terra, porque não tem mais jeito. Ok? Até 3 dias e meio. Justamente Jesus chegou com 4 dias, porque já estava enterrado e já estava podre, estava cheirando mal. Por isso que Marta disse para ele, Senhor, já cheira mal, porque já é de 4 dias. Glória a Deus. As 2 testemunhas não estavam com cheiro mal, porque chegou os 3 dias e meio, com 3 dias e meio, antes de cheirar mal, o Senhor o ressuscitou eles. Se colocaram de pé na praça pública. Agora veja o espanto, o temor, né? A correria, a gritaria do povo, porque eles tinham ressuscitado. Muita gente, e depois daqueles 3 dias e meio, o Espírito de vida vindo de Deus entrou neles e puseram-se sobre os seus pés, e caiu grande temor sobre os que a viram. Meu Deus, o homem ressuscitaram, e um corre para um lado para o outro, é um fantasma e tal. Você já pensou? Deus faz as coisas no tempo certo, na hora certa, não é verdade? Tem gente que diz assim, que Deus escreve certo pela linha torta. Isso não existe, ok? Ele faz as coisas certas porque ele é certo,
Glória a Deus. O que é torto, se ele quiser endireitar, ele endireita para escrever. Bendito é o seu nome para sempre. E ouviram uma grande voz do céu, versículo 12, que ele dizia: subi cá. E subiram ao céu em uma nuvem, e os seus inimigos os viram eles subindo, os dois sendo arrebatados, ou seja, sendo ressuscitado. Ressuscitou e subiram ao céu, porque o Senhor chamou: ei, vocês já ressuscitaram, vocês já têm vida novamente, então subam para cá comigo. E eles subiram, e todo o povo, seus inimigos, viram eles subindo nas nuvens, como Jesus foi subindo, já ressuscitado. Oh, que glória! Bendito é o nome do Senhor, nosso Deus, para sempre. E naquela mesma hora, versículo 13, que é o último versículo desse texto, houve um grande terremoto, e caiu a 10ª parte da cidade. E no terremoto foram mortos 7.000 homens, e os demais ficaram muito atemorizados e deram glória ao Deus do céu. Glória a Deus. E deram glória ao Deus do céu. Bendito é o nome do Senhor. Eles permanecerão 3 dias e meio, então, e aí ressuscitarão. Isto prova que eles são os 2 homens que nunca morreram e não ressuscitaram com corpos imortais. Existem 2 homens que encontramos na Bíblia, como já falei antes, Enoque e Elias, que foram arrebatados, que foram transladados. Ok? Então, voltando aqui para o nosso texto, para o nosso comentário, ambos foram profetas de julgamentos e precisam voltar para que no seu determinado dia morram em seus corpos na terra, como todos os homens que viveram antes do arrebatamento. Ok? Se Enoque e Elias foram arrebatados em seus corpos mortais, nos corpos gloriosos, eles seriam as primícias da ressurreição, em vez de Cristo. Aleluia. Isto prova que eles estão nos céus, nos seus corpos naturais. Eles continuarão no céu até o seu retorno para cumprir. A vida de Enoque e de Elias são paralelas em todos os sentidos. Assim sendo, eles se encaixam perfeitamente com o perfil das 2 testemunhas do Apocalipse. Ok? Essa é a minha interpretação. Bendito é o nome do Senhor nosso Deus. Nesse tempo, haverá uma grande abominação. Por quê? Qual abominação? Daniel escreveu no capítulo 9, versículo 27, e Paulo escreveu aos Tessalonicenses, na sua segunda carta, no capítulo 2, verso 4, e o irmão Mateus também completou no capítulo 24, verso 15, o quê? Que há essa abominação, através da aliança que o anticristo fez com Israel, ele virá a Jerusalém e se assentará no templo de Deus, querendo parecer Deus. Ok? Ele vai entrar no templo de Deus, vai se assentar no púlpito, dizendo que ele é o Deus, e vai exigir adoração à sua pessoa. Ok? Assim como César Augusto exigia que os crentes daquela época dele adorassem ele como Deus. Por isso que Antipas, a Bíblia diz, a fiel testemunha de Deus, morreu, mataram eles, porque os outros irmãos adoravam César e ele não adorou. Antipas significa contra todos. Então, sozinho, ele não conseguiu vencer. Morreu, mas morreu salvo. Morreu, lutou até morrer, mas não foi covarde e nem traidor. Ok? Morreu como um homem de Deus. Lá a Bíblia chama no templo, lá no santuário, porque eles mataram Antipas. Glória
ao nome do Senhor nosso Deus. Então ele vai sentar lá e vai exigir adoração à sua pessoa. Exigirá adoração à sua pessoa e fará cessar o sacrifício e a oferta de manjar. Ninguém vai fazer mais sacrifício, ninguém vai oferecer mais. Não precisa desse negócio aqui. Ok? Ele é o Deus e agora ele resolve o problema. Nessas alturas, os judeus, quando vê isso, quebram o quê? O pacto que eles fizeram, a aliança que eles fizeram com o anticristo. Eles quebram. Aí que eles vão acreditar que o anticristo não é Deus e que todos os projetos dele eram falsos, ok? E por isso eles quebram a aliança que fizeram com o anticristo. Os judeus não aceitarão esse tipo de abominação no templo de Deus e certamente reclamarão ao anticristo. Ele, indignado, romperá a aliança com eles e iniciará uma grande perseguição contra o povo de Deus. Glória ao nome do Senhor, nosso Deus, para sempre. Quer ver? Lá em Marcos capítulo 13, versículo 14 ao 19. Marcos, deixa eu ver se eu acho Marcos aqui. Marcos 13. Me dá a hora aí, Sabá. 11 horas já? Glória a Deus. Só isso aqui, meu irmão. Já vou fechar. Glória ao nome do Senhor. Capítulo 13, verso 14 ao 19. Marcos 13, versículo 14 ao 19. Ora, quando vós verdes a abominação do assolamento que foi predito, está onde não deve estar, quem lê, que entenda, então os que estiverem na Judéia, que fujam para os montes, e os que estiverem sobre o telhado, que não desça para casa, nem entre a tomar coisa alguma de suas casas. E o que estiver no campo, que não volte atrás para tomar sua veste. Mas ai das grávidas e das que criam naqueles dias. Orai, pois, para que a vossa fuga não suceda no inverno, porque aqueles dias haverá uma aflição tal, qual nunca houve, desde o princípio da criação, que Deus criou até agora, nem jamais haverá. Ok? Vai haver uma grande perseguição. E aí, mano, eu quero ver não, que eu não vou estar aqui em nome de Jesus nesse tempo. Eu estou lá tomando um cafezinho com Abraão, Isaac e Jacó, lá nas mansões celestiais, junto com você que me assiste e que está compartilhando essa palavra com os seus amigos. Ok? Que Deus nos abençoe. Mais uma vez quero aqui agradecer a sua participação, quero aqui agradecer o seu compartilhamento. Eu quero aqui agradecer por você ter nos aturado essa hora, uma hora de tempo praticamente. Começamos já depois das 10, mas você esteve conosco. Que Deus te abençoe, tá? Que Deus te guarde, que Deus te dê força. Nós vamos estudar amanhã as 7 trombetas, o que é do livro do Apocalipse. As 7 trombetas. Depois dessa grande perseguição, Deus vai começar a derramar as suas pragas por causa dos judeus que estão sofrendo perseguição na terra. E Deus vai começar a jogar as suas pragas. São 7 trombetas e são 7 taças ou 7 pragas. E Deus vai derramar sobre a terra. Ok? Então a partir da manhã eu vou estudar, vou escrever alguma coisa aqui para passar, porque é muita coisa, não dá para decorar, né? Então eu já conto com a sua presença amanhã. Convide mais a sua pessoa, junte a sua família em casa, seu esposo, sua esposa, seus filhos,
seu conhecido que não tem internet, leva para sua casa e assista essa palavra que Deus vai te dar, vai te abençoar em nome de Jesus. Vamos orar, deixa eu orar por você em nome de Jesus. Pai Celeste, nesta hora eu quero te agradecer, eu quero te dizer, Pai, muito obrigado por esta palavra, por esses momentos que temos passado aqui diante da tua presença. Que o Senhor nesta hora venha abençoar os teus filhos, venha dar a tua graça, venha encher cada um do teu poder. Que o Senhor venha, meu Pai, amenizar o sofrimento, que o Senhor venha repreender tudo aquilo que não é teu, tudo aquilo que não é da tua santidade, tudo aquilo que não visa com o Senhor. Que o Senhor venha dar um basta nesse sofrimento desta família, deste homem, desta mulher, esse espírito de depressão, esse espírito de angústia que tem sufocado esse homem, esta mulher, que não sabe o que fazer, que não tem solução para nada. Eles acham que tudo está perdido. Nesta hora, eu como ministro da tua palavra, como profeta de Deus, nesta hora eu profetizo na vida desta família, que o Senhor vai estender as tuas mãos na vida desse homem, repreender esse demônio que tem perturbado a sua mente, que tem perturbado o Senhor da glória, espírito aprisionador da mente, em o nome de Jesus Cristo Nazareno, eu te repreendo nesta hora, e deixa esta vida, deixa esse corpo, deixa essa mente, para que o Senhor da glória possa habitar, em o nome de Jesus Cristo de Nazaré. Seja abençoado em nome de Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Boa noite a todos. Deus te abençoe. Deus te dê graça. Deus te dê condição espiritual para amanhã nós estaremos novamente juntos em nome de Jesus.